falar de um bispo, sobretudo quando ele é o nosso bispo, é sempre algo de delicado e que corre o risco de não sermos completamente justos, completamente adequados, corretos. É um pouco o que eu sinto neste momento que me pediram para eu dar um testemunho da minha relação com o Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga. Não é fácil. E penso que a maneira mais fácil de eu fazer é partir de um texto que eu escrevi e que lhe dediquei e que vem provavelmente a propósito. Intitulei este texto Gostava de ter a coragem. Gostava de ter a coragem, lufada de ar fresco, varrendo o bafio e o tédio, de abrir o jornal diante do sacrário e fazer o confronto diário, em oração mental, da minha vida com a palavra encarnada. Gostava de ter a coragem de quebrar a rotina e não deixar passar à margem as dores, as dúvidas e sofrimentos do outro, as minhas fragilidades e egoísmos, infidelidades às promessas do meu batismo. Gostava de ter a coragem de sentir os sinais do tempo em cada acontecimento do jornal que leio e com que devia rezar. Quando escrevi este poema e o dediquei ao meu bispo, pensei no quanto eu tenho aprendido com a sua forma de ser bispo. Que todos sejam um. É o seu lema pastoral. E, de facto, a vida do meu bispo é uma busca incessante da unidade. Simultaneamente, e para mim isso é muito significativo, é que transmite esta ideia importantíssima para um cristão do século XXI de que nada do que é humano pode ser alheio a um batizado. De facto, com o Sr. Dom Jorge eu aprendi, ainda que ele não me tenha dito diretamente, mas apercebi nas suas mensagens, no seu modo de viver, que provavelmente a nossa oração deveria quebrar a rotina e inserir-se no cotidiano que nós lemos e ouvimos nos meios de comunicação social. É esta a grande mensagem que o meu bispo me tem transmitido. E eu falo por mim. De facto, ele incute em cada um de nós, e em mim isso resultou, de termos a coragem de sentir os sinais do tempo em todos os acontecimentos que vêm no jornal, nos telejornais, que eu leio e vejo e que às vezes me deixam indiferente e não deveriam deixar. Deveriam ser o ponto de partida para a minha oração. Que todos sejam um é uma conquista em que o meu contributo é indispensável, ainda que seja fraco, tíbio, às vezes pouco entrosado na realidade. Mas é um caminho que o próprio Jesus nos deu, que todos sejam um. E que o Sr. Dom Jorge tomou como seu lema para um pontificado num tempo da história que não é propriamente fácil, que é cheio de escolhos e de desafios, mas que ele tem assumido com a dignidade que se exige de um bispo neste tempo. Um bispo fiel à tradição da Igreja e ao Concílio Vaticano II. Um bispo que em todo o tempo tem a palavra certa e nos alerta para os acontecimentos e nos solicita uma leitura do cotidiano, tendo numa mão
a Bíblia, a Palavra, e na outra, o jornal, com que diariamente nos vamos empanturrando de notícias e em relação às quais nem sempre nós damos ou fazemos delas uma leitura cristã. Neste momento, resta-me dizer-lhe obrigado, Sr. Arcebispo, por tudo o quanto deu para que eu possa ser menos infiel às promessas do meu batismo. Muito obrigado.